Tô aqui na Coinbase. Isso aqui é a métrica que eu fiz da xícara quando o Bitcoin buscou a liquidez. Foi lá em cima, ó, no olho do mosquito. Nós poderemos buscar essa métrica aqui, tá? Mas vamos explicar aqui tudo direitinho, que eu quero falar sobre order block pra galera e breaker blocks. Eu tô no semanal aqui. Galera opera na maioria em 4 horas ou diário. Nós estamos abaixo do leque, das médias do leque. Então, abaixo das médias do leque é queda. Em 4 horas, deixa eu ver aqui no diário. Toda vez que o movimento ele é iniciado, vou pegar aqui, ele é iniciado em pontos de smart money, entendeu? Pontos de dinheiro inteligente, busca de liquidez, entendeu? Pontos de dinheiro inteligente são o ponto que o mercado vem, busca, para depois voltar a subir. Então esse ponto aqui é um ponto na qual nós estamos vendo que teve a maioria da captura de liquidez, tá? Então isso aqui é um bloco, isso aqui é um order block, um bloco de ordens. Essa vela aqui foi a vela que deu sequência a essa alta. Então esse aqui é o bloco dos baleias. Tá entendendo? Entendendo que nós tivemos uma queda e essa vela aqui foi a responsável pela impulsão do mercado. Então esse aqui é o order block. Foi o bloco de ordem dos baleias, onde teve a maior negociação no diário, tá? Então, eles voltam para buscar esse ponto de liquidez, que faz confluência com os outros pontos de liquidez lá atrás. Você pode ver. Então, esse ponto aqui é o ponto que o mercado poderá vir sim buscar, para depois voltar a subir. A maioria vai estar esperando aqui, como sempre. A maioria vai estar esperando nesse ponto. Aí a corretora ela vai e faz a captura de liquidez no bloco de ordem. Tá entendendo? Quando que o bloco de ordem ele é rompido e quando que um breaker block é validado? Esse breaker block aqui ele não foi validado. O que seria o breaker block? A vela que dá continuidade à queda. Vamos entender aqui, nós tivemos uma alta. Qual foi a vela que deu início à queda? Essa aqui. Esse aqui é o nosso breaker block. Mas para ele ser validado, ele precisa ser rompido e testado acima. Ele não foi validado. Ele foi rompido, mas voltou para baixo, tá? Então, ele não foi validado. Essa quebra aqui desse bloco não foi validada. Então, vamos entender aqui. Vou colocar aqui um suporte e uma resistência. E nós estamos num range. Bem claramente dá para ver que a gente está no range, pô. E o range é compra, tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. Entendeu? Compra, vende. Compra, vende. Compra, vende. Compra, vende. Até setembro. Como nós fizemos o cálculo até setembro. Entendeu?
Nós temos a busca de liquidez nesse ponto aqui, bloco. Nós temos um suporte nesse ponto aqui. Segundo confluência, essa pernada de queda, essa pernada aqui, esse despejo, se eu colocar ele aqui, ele vai exatamente, ó, nesse ponto aqui, tá? Então, presta atenção. Muita gente vai estar esperando aqui nesse ponto, esperando que o Bitcoin ele possa fazer isso aqui. Deixa eu colocar aqui o volume profile para ver uma coisa. Esse ponto aqui é ponto de interesse. Esse ponto aqui. Aqui embaixo. Interessante, tá? Esse ponto aqui. Como nós estamos no diário, diário é um tempo bom. Diário é um tempo bom. Então nós não devemos também, segundo o volume profile, nesse ponto aqui é um ponto de interesse. Nós tivemos nesse suporte aqui uma busca de liquidez, tá vendo? Ele subiu, tocou aqui, subiu. Aqui atrás ele foi, subiu, tocou aqui e retraiu novamente. Não é um suporte forte. Não é um suporte forte. A probabilidade dele ser rompido é gigantesca. A maioria vai estar aqui, pode estar aqui esperando em 67 e ele vir buscar liquidez no bloco. Tá? Então, a quebra do bloco e a continuação, que a gente chama boss, ficaria assim da seguinte forma. O Bitcoin, o pessoal está aqui esperando. Ele viria, passaria direto, buscaria o bloco dos baleias e voltaria para cima. Entendeu? 65.774. E ele voltaria para cima. Isso aqui é um movimento importante. Por que é um movimento importante? Porque ele deu 1, 2, fez acumulação aqui, vários toques nesse ponto, fez o rompimento, voltou e acumulou aqui em cima. Então esse ponto aqui, esse suporte aqui, é um suporte super importante, super mega importante, porque aqui nesse ponto nós temos um gap para ser fechado lá em cima, tá? Para não validar esse suporte, ele teria que fazer a quebra da estrutura, o rompimento, abaixo do bloco, subir, fazer o teste e romper. Se acontecer isso agora ou mais para frente, o que aconteceria? Nós repetiríamos essa pernada aqui toda. Essa pernada, ela seria repetida aqui. Entendeu? Vindo nesse ponto, se ela quebrar a estrutura do bloco, se ela fizer esse rompimento, não temos volume de compra aqui embaixo
Nenhum. Temos volume nenhum de compra aqui. O volume foi lá em cima, tá? Então, se ele quebrar, fizer essa quebra de estrutura aqui, ele vai fazer a pernada anterior. Então, o movimento dos baleias, ele sempre irá buscar bloco, maior quantidade de negociação. Esse ponto aqui, colocar em amarelo. Esse aqui é o bloco dos baleias. Bloco muito importante que para mim, com certeza, como nós temos que fechar o gap, nós vamos fazer, vai passar direto aqui, pode até dar um repiquezinho, mas vai passar direto, tá? E ele vai fazer esse movimento aqui, fazendo um fundo, podendo não testar aqui totalmente, mas ele pode fazer um fundo aqui em 66, mas se ele vier testar esse ponto aqui, ele vai fazer um fundo e vai fazer o que? O W. Tá vendo? E esse W ele vai fazer, a métrica do W, ela seria onde? Lá na nossa métrica, justamente na média de 610. Média de 610 e a média forte, tá? Ele só conseguiria mudar, fazer a reversão de mercado se ele fizesse isso aqui, ó. Subisse acima da média de 610, rompesse a média de 305, fizesse o pullback na média de 305, se mantesse aqui em cima e subisse. Aí o que queria acontecer? Todas as outras médias, a média de 17, a média de 34, a média de 72, elas iriam de 144, elas iriam subir, fazendo leque. Tá? Elas iriam subir. E o Bitcoin iria fazer a reversão de mercado e não iria mais cair. Ah, se ele rompe essas duas médias aqui, você pode ter certeza absoluta que ia acabar a queda. Iria acabar a queda totalmente. Tá? E se ele faz esse movimento, provavelmente ele iria fazer a acumulação aqui e ele iria fazer o oco. Mas como assim o oco, cara? Isso aqui. Ele iria fazer isso aqui. Ó. Subir novamente, fazer a acumulação de lá, ó. Tá vendo? Aquela acumulação lá, e a gente ficar um tempão aqui também. Só que depois ela ia fazer o quê? Subir. E isso aqui forma o quê? Um oco. E aonde que é essa métrica do oco? Alguns analistas estão falando que a queda pode ter acabado, que nós encontramos o fundo. Só que nós estamos muito perto da zona verde. E raramente o Bitcoin, ele, na realidade, ele nunca deixou de buscar a zona verde. Nunca. Então esse movimento aqui seria um movimento do oco, de reversão de mercado. Aqui já era. Aqui ia fazer um novo topo, 131, e já era. Entendeu? Então nós estamos num ponto que você pode pensar assim, será que nós vamos cair mais? Nós estamos tocando a zona verde.
Nós estamos muito perto. Se os baleias quiserem, eles já podem começar a subir dali, porque nós estamos pertinho da zona verde, do MVRV. Tá entendendo? E nós estamos também perto do quê? De um bloco. Nós estamos em um bloco. Mas que bloco que você está falando que nós estamos, cara? É o bloco dos baleias, o bloco gigante dos baleias, ó. Isso aqui é um bloco. O mercado buscou esse bloco. Esse ponto aqui de 65 é interessante para as baleias? É interessante para os baleias. Nós poderemos também fazer essa acumulação e depois fazer a queda? Poderemos também. O que pode diferir isso? Nós temos que ver a macroeconomia. O que está acontecendo no mundo? Só que os baleias, eles não estão parando de comprar. Eles não estão parando de comprar. Então esse movimento aqui, cara, é um movimento que pode acontecer. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu não sou achista. Eu não gosto de ficar de achismo. Eu gosto de fazer métrica. E nós fazemos métrica ponto a ponto, colocando os pontos que nós podemos tomar posição. Eu estou falando de pontos de bloco de baleia, de order block, estou falando de pontos de compra importante. Esse ponto aqui é um ponto que nós podemos tocar, subir. E se romper a média de 610 e de 305, você já sabe. Eu preciso falar para você se o mercado vai subir, se ele vai reverter. Eu não preciso falar para você que o mercado vai reverter. Se você colocou as métricas que eu falei, tá? Mas como é que coloca essas métricas? Estou colocando esse vídeo aqui no YouTube. Se você não está no nosso grupo, entra no link e vai lá no nosso grupo. Lá eu explico como colocar cada métrica. Cada métrica, dou dicas de mercado para a galera acompanha tudo, tá? Então vai lá, me chama lá que eu passo tudo para vocês, métricas, como colocar, passo a passo. Aqui a gente está falando de pontos de liquidez, de order block, de breaker block, quebra de estrutura. O que o mercado faz? Como ele manipula? Como é que ele faz a manipulação do mercado? Tá? Então esse ponto aqui é um ponto super importante, porque daqui desse ponto, exatamente nesse ponto, nós poderemos ter a impulsão para romper a média de 610 de 305, fazer essa acumulação aqui em cima e já era. Rompeu a média de 610 e de 305, você já dá o gatilho, você já sabe que o mercado vai acumular para reverter, vai subir. Então nós estamos em um ponto aqui embaixo que é um ponto de compra, cara. É um ponto de compra. Qual é a minha visão de mercado para eu falar que o Bitcoin ele pode cair mais? Porque o Bitcoin ele está abaixo de todas as médias. Ele está abaixo de todas essas médias. Tá vendo aqui, ó? Média de 305, média de reversão de 610 e as demais médias, tá? Média de 144, média de 72, média de 17, média de 34. Então ele está abaixo de todas as médias. Então o preço abaixo é o leque de queda. O leque de queda. Aqui não tem como falar que o Bitcoin vai subir. É impossível o Bitcoin subir no diário aqui. Só se ele começar a romper as médias. Tá? Então quando nós temos essa formação desse leque, nós temos queda. Nós vamos buscar fundo. Aí nós vamos para esse ponto aqui. Nós estamos aqui no MVRV. Tá?
valor de mercado sobre valor de realização dos baleias. Como eu expliquei da última vez, nós praticamente estamos aqui, ó. Encostamos praticamente na zona verde. Então daqui ele pode voltar a subir. Mas enquanto estiver abaixo daquelas médias, não. Enquanto estiver abaixo das médias, não. Por quê? Ele tem que fazer essa busca de liquidez aqui embaixo. Que aí, todas as vezes, olha aqui. Se você olha isso, pensa comigo. Vamos usar a probabilidade? Vamos usar a probabilidade, tá? Você é uma pessoa inteligente. Se todas as vezes o mercado chegou nesse ponto, ele tocou, você acha que ele não vai tocar nesse fundo? Probabilidade dele fazer um padrão de continuação, tocar, fazer a acumulação e lua, como eu sempre falo. Então, nós estamos abaixo das principais médias. A probabilidade de tocar o fundo, esse fundo aqui, é o ponto de extremo que os baleias compram e fazem lucros bilionários. Aqui é o ponto da impulsão da finalização do ciclo. Quando ele toca aqui, ele vai buscar a finalização do ciclo. Vai subir para finalizar o ciclo. Aí depois sim, o mercado volta lá para baixo. Só que, como eu tenho falado, nós estamos em um momento diferente na qual o Bitcoin ele mudou totalmente o modo dele agir por causa dos ETFs. Então, antigamente, nós tínhamos uma impulsão das corretoras e dos mini contratos de Bitcoin da CME. Agora nós vamos ter a impulsão, vamos colocar aqui, ó, a impulsão das corretoras, impulsão dos mini contratos de Bitcoin da CME. Agora nós vamos ter a impulsão das corretoras, impulsão dos mini contratos de Bitcoin da CME e impulsão dos ETFs. Nós teremos uma impulsão muito maior para o Bitcoin. Muito maior. Então você pode ter certeza que os baleias estão preparando um ponto para eles comprarem e fazerem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E esse ponto aqui será o ponto da festa deles. Para mim, tá? Porque, como eu falei para vocês, o Bitcoin está abaixo das médias. E aqui em cima, se nós olharmos aqui em cima, o Bitcoin mergulhou anteriormente, subiu, tocou e subiu. Ele está mergulhando, ele vai subir, tocar e subir novamente. Caso aconteça aquilo que eu falei, ele venha romper, aí sim, as médias, aí ele volta a subir. Mas ele precisa romper a média de 610 e de 305. E se manter acima, aí já era, é lua. Tá bom? Como eu avisei anteriormente, nós tivemos altas extremas aqui. Buscamos altas extremas, sempre buscando as finalizações do ciclo. Só que aqui nós não tivemos uma alta extrema. Aqui ele deveria ir lá em cima. Mas não foi. Por quê? Por causa dos ETFs. Eles fizeram isso propositalmente. Então ele veio, fingiu que foi, mas não foi e veio do fundo. E aqui nesse fundo que eles estão armando a grande festa. Vai ser aquela festa de gala, aquela festa de príncipe, dos reis, dos magnatas. Aqui vai ser a entrada dos magnatas, dos maiorais,
dos bambamã no mercado. Aqui que vai ser a festa deles. E aqui eles vão, ó, fazer... Como eu falei, o Bitcoin ele vai ter uma alta que ele nunca teve antes. Nunca na vida você vai ver uma alta como nós teremos. Essa é a minha visão de mercado. Aconselho vocês a ficar dolarizados, se preparar para a festa dos magnatas. Nós vamos entrar de penetra aqui, porque nós não somos bobos. Se você quiser ficar por dentro do mercado, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente sempre dá dica. Não é qualquer tipo de dica, dicas boas, análises que não são análises de fraudulenta ou análise de achismo. Aqui nós mostramos a realidade, tá bom? Se você quer ajudar nosso canal a crescer, divulga esse vídeo. Tamo junto.